Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicada ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco João Alves, Procurador da República, nos Juízos Centrais Cíveis de Almada. O nosso convidado de hoje traz-nos uma perspectiva judicial da resolução de litígios de consumo, perspectiva essa absolutamente incontornável nesta temporada. O meu nome é Maria Miguel Oliveira da Silva e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado prontamente o nosso convite. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis e aqui vamos nós. Primeira delas, qual é que é o seu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo? O acervo legislativo é bastante amplo já e não é fácil esta resposta. Eu, profissionalmente, o artigo 10º da Lei de Defesa do Consumidor, que prevê uma ação inibitória para a qual o Ministério Público tem legitimidade, é o meu preferido, porque atenta à sua amplitude. Pessoalmente, o artigo 4º da Lei de Defesa do Consumidor, que consagra o direito à qualidade dos bens e serviços. Isto porquê? Porque em Portugal fala-se pouco de qualidade, liga-se mais à marca e ao preço. Muito interessante. Uma questão agora um pouco mais pessoal. Comprar em loja física ou em loja online? Eu tenho aqui uma questão pessoal que me condiciona um pouco a resposta. A minha resposta é física, porque o online traz-me um problema que é a entrega pelo correio em horas de expediente. E, embora já haja soluções, que é o caso recente daqueles cacifes que estão em várias lojas com um horário mais alargado, de facto a preferência por agora vai para a loja física, embora reconheça que as lojas online têm preços mais aliciantes. Se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? Imagino que seja particularmente difícil esta. Muito curiosa a pergunta, mas há uma ideia que me persegue já há bastante tempo. E o que eu criaria era, eu introduzia um limite de páginas nos articulados e indiretamente nas sentenças. O copiar e colar do processador de texto está a transformar o mais banal dos litígios em verdadeiros tratados jurídicos. Isto é insustentável. Quando eu comecei há 30 anos, trabalhava-se à mão e, por exemplo, uma sentença grande era uma sentença com 10, 12 páginas. Hoje, 50, 60 já é a norma. E face ao número de processos que entra nos tribunais, eu acho que esta situação é insustentável a curto prazo. Já neste momento é insustentável. Esta ideia não tem nada de inovador. Na verdade, já existe uma limitação de páginas nos articulados no Tribunal Geral da União Europeia. Interessante, não sei se com a nossa cultura seria fácil por via legislativa impor uma medida como essa, mas é interessante discuti-lo. O Tribunal de Justiça da União Europeia arranjou uma maneira muito interessante de contornar esta questão. É evidente que nas sentenças tal não seria possível por via legislativa, a atuação teria que ser indireta, por exemplo, no âmbito da formação ou das inspeções. Claro. Então, e qual é o mito em matéria de resolução de litígios que mais tem de esclarecer em jantares de família? A convicção de que ter razão num litígio de consumo implica necessariamente ganhar o litígio no tribunal ou num julgado de paz. Há uma ideia de que, tendo a razão se impõe por si própria, e não é isso que acontece na prática, e os cidadãos. O cidadão médio fica muito surpreendido quando, de facto, recorre ao tribunal ou a um julgado de paz e não obtém sucesso. Pode ser frustrante também. É frustrante e por mais que se tente explicar que é uma questão de prova, muitas vezes isso não é compreendido por cidadão. Excelente, é uma ótima perspectiva e, na verdade, uma mensagem bastante importante de passarmos também aqui no podcast, não é uma coisa que se fala muito profundamente, já lá iremos.
Já alguma vez apresentou uma reclamação no Centro de Arbitragem de Consumo? Sim, já, e também já fui testemunha em casos de família e amigos. O curioso é que todos os casos tinham um traço similar: alterações contratuais sem notificação e consequente possibilidade de rescindir o contrato. Contratos de telecomunicações, posso acrescentar. Sim. E a experiência foi boa? Sim, a experiência foi positiva porque é daqueles casos que não tinham qualquer dúvida, portanto é um caso que acontece muito ao cidadão, portanto temos um determinado contrato com umas determinadas condições de serviço, essas condições são alteradas e a pessoa só se apercebe disso quando vai usar o telemóvel e vê que já não consegue fazer o que fazia antes. Contacta a empresa não responde, não quer saber e depois só há uma via, não é? O problema é que pelo meio muitos milhares de consumidores não reclamaram e a questão Essa é que é a verdade. acabou por passar. Mas, por exemplo, continuamos com muito poucos julgados de paz ainda no país inteiro. Sem dúvida. E já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Também já escrevi várias vezes. Não propriamente com o objetivo de fazer uma queixa, mas sim para ter prova documental de que denunciei o defeito naquele preciso momento. Eu posso dizer quando foi problemas com garantias de viaturas. Sim, interessante, porque é também seguramente uma das funções, embora não a principal e a mais direta, mas é certamente uma das funções que o livro de reclamações pode ter. É porque muitas vezes, mesmo numa reclamação normal, há muitas empresas que, por exemplo, para o cidadão se queixar, utilizam um formulário e nós nem sequer ficamos com cópia da remessa do mail ou da mensagem. E a situação em que eu me vi de levantar um carro que continuava avariado, eu precisava de dizer no momento: isto está na mesma, aquela luz está lá. E usei o livro de reclamações, efetivamente, mais que uma vez. Muito bem. Agora passamos para a segunda parte do nosso programa, em que temos um pouco mais de tempo para discutir, talvez com um pouco mais de profundidade também, algumas das questões que são aqui colocadas. Começando por enquadrar os nossos ouvintes, alguns juristas, outros não, neste caminho do direito, o que é que o levou a escolher a carreira jurídica, porquê jurista e porquê depois a magistratura, e dentro da magistratura, porquê a magistratura do Ministério Público? Nos anos finais do liceu, eu sempre gostei muito de policiais, quer de filmes, quer de livros policiais, e adorava a forma como era desvendado o crime, e daí ficou-me sempre bastante interesse pela investigação criminal. Ora bem, nessa altura tinha amigos que já estavam mais avançados, que tinham entrado em direito, e quando nos encontrávamos, enfim, as perguntas, como é que é o curso, como não é, o que é que estudam, e acabou por ser uma opção natural no final do 12º ano ir para direito. Quanto à opção para magistratura, novamente algumas influências. Eu na minha turma tinha colegas que eram inspetor da Polícia Judiciária, já trabalhava efetivamente, e lá voltou a questão da investigação criminal, mas quando eu concorro ao SES era um regime diferente, foram há 30 anos atrás, ainda havia a opção de diferir a opção para a magistratura. E eu, na altura, enfim, não querendo fazer algo, talvez por algum desconhecimento da função da magistratura judicial, eu deferi a opção. Mas ao fim de 3 meses, e já no curso do SES, ao fim de 3 meses já se percebe perfeitamente o que é que o juiz faz e o que é que o procurador faz. Eu acabei por escolher imediatamente o Ministério Público. De facto, ainda hoje tenho muita dificuldade em imaginar-me a fazer despachos saneadores e sentenças. E sobretudo na altura, hoje não tenho dúvidas que está na área civil, mas sobretudo na altura a questão da especialização era quase inexistente. Hoje é possível de facto escolher uma área jurídica, quer no Ministério Público, quer na magistratura judicial, mas na altura não. E nessa altura, o leque de funções do Ministério Público aliciou-me, porque é preciso ver o seguinte: quando falamos no Ministério Público, não há um só Ministério Público, há vários Ministérios Públicos, e são muito diferentes uns dos outros, no trabalho, na família, no civil e no crime. São muito diferentes as funções e
há colegas com uma extraordinária apetência por uma determinada área e que de facto não têm apetência nenhuma por outra. Outra questão é como é que eu vi parar ao cível, porque eu penso que neste momento, na primeira instância, já serei o procurador mais antigo no cível. Mas isso é fácil de explicar. Na altura era-me um papel a dizer para me apresentar no Palácio da Justiça de Lisboa e eu só tinha concorrido para Lisboa, não tinha concorrido para nenhuma área. Lá cheguei, gostei e fiquei na área civil até hoje, passados 30 anos quase, não é? Portanto, foi assim, chegou e ficou. Cheguei e fiquei. Vamos ver o seguinte, hoje é muito difícil, quer com a formação de SES, quer com a formação universitária, ser colocado numa área civil de imediato. Mas eu tive a ajuda de muitos colegas e reconheço essa ajuda, me ajudaram a integrar, e é por isso que eu, ao longo dos anos, também reconhecendo essa ajuda, tenho tido algum papel na divulgação, escrevendo ou participando em conferências na divulgação das funções do Ministério Público na área civil. Muito bem. E agora mais especificamente no que toca aqui ao consumo propriamente dito, qual é que é o papel do Ministério Público nestes domínios do consumo, obviamente? O papel é muito importante, segundo o legislador. Agora, a prática é que é outro problema, porque, na minha opinião, o Ministério Público já teve melhores dias na intervenção nesta área. As competências são amplas, desde ser autor de ações inibitórias ou parte acessória, de ações populares, na representação de ausentes incertos ou até do atendimento ao público. O papel é muito amplo. O problema é que, já de alguns anos para cá, a falta de quadros e de formação específica, na prática, limita atuações relevantes do Ministério Público. Por assim dizer, hoje em dia, talvez a maior intervenção do Ministério Público, embora indireta na defesa do consumidor, é na representação de ausentes e incertos. Sobretudo, falo do meu caso, as execuções, embargando aqueles contratos que todos conhecemos, com base em cláusulas contratuais gerais e enfocando os meios normais, prescrições, violação da lei, defesa do consumidor, porque, de facto, a nível de ações coletivas, este papel hoje é ínfimo, ínfimo. Mas tem um papel muito significativo nesse domínio, nomeadamente em casos também em que a invocação de nulidades, por exemplo, não é de conhecimento oficioso. Seguimos a regra básica das contestações, se há aquelas exceções de cariz processual, incompetências territoriais, etc. E depois a defesa, por exemplo, com base em legislação de consumo, talvez a mais comum seja a prescrição dos serviços de telecomunicações. Sim, exato, os serviços públicos essenciais em geral, mas as telecomunicações há mais ações, e se calhar também ao nível da nulidade dos contratos, de falta de forma, por exemplo, há um papel relevante? Não. Existe, mas as empresas aprendem rapidamente, quer dizer, ao fim de usarmos a argumentação meia dúzia de vezes já corrigem. Por exemplo, ainda me acontece muito não juntarem os contratos, apesar de ser obrigatório. Sim, exato. Já ainda acontece muito, mas acho que já é mais por distração. Faça a quantidade. É interessante essa perspectiva. Tinha aqui uma pergunta agora sobre precisamente o papel do Ministério Público no domínio das ações inibitórias e das ações coletivas. Se tem tido ou não um papel importante, eu julgo que já respondeu em parte. Posso acrescentar um pouco mais. O papel, sobretudo nas ações inibitórias de cláusulas contratuais gerais, foi muito relevante mais ou menos até 2012. Existia um núcleo de magistrados no Palácio da Justiça de Lisboa que desde os anos 80, finais dos anos 80 até mais ou menos ali 2010, 2012, intentou muitas ações. Ora, essas ações inibitórias eram centradas na proibição de cláusulas contratuais nulas. O que é que acontece aqui por volta de 2012? Fruto de promoções, transferências, jubilações e, verdade seja dita, também de alguma falta de resultados, esse núcleo acabou por se extinto. E também faltavam magistrados para outras áreas. Esse núcleo acabou por ser extinto. E pronto, as coisas ficaram assim um pouco ao critério de cada magistrado individual. Deixou de haver um grupo organizado com uma determinada função. Isto depende muito da alocação de meios materiais, não é? Claro, mas então acha que se calhar não lhe cabe a si dizer isto, não é desta forma, mas mais a mim, dizer que se calhar era muito importante
era muito importante que houvesse esses meios materiais para este tipo de Pois, ações. Pois parece-me, mas a mim agora, estou a dar a minha opinião, que o Ministério Público tem aqui um papel muito importante, a par, naturalmente, das associações de consumidores, que falaremos aqui daqui a pouco também, mas parece-me que o Ministério Público tem aqui um papel também muito, muito relevante. é verdade, sou professor, mas também cá está a questão dos outros ministérios públicos. Os colegas do crime dirão que têm presos, têm prazos a cumprir, os colegas da família dirão que têm crianças que precisam de regulações de poder paternal, e é neste equilíbrio dos quadros que as coisas se tornam difíceis. Sem dúvida, eu não quero tirar ninguém esses domínios, como poderá imaginar. E quero falar-vos de algum caso específico que o tenha marcado de uma forma particular, ou já estamos a pedir muito? Não, sem entrar em violações de dever de reserva, até porque Claro. o que eu vou falar já teve decisão final há muito tempo. Eu destacaria um caso pela negativa e um caso pela positiva. Pela negativa, tive um caso em que não consegui, apesar de ter recorrido, que fosse decretada uma providência cautelar de proibição provisória de cláusulas contratuais abusivas. O que é que me custou? O curioso é que eu, para construir aquela petição inicial, baseei-me na única decisão conhecida que resultou de um processo da DEC que conseguiu obter vencimento no Tribunal da Relação. Ora bem, eu, com um caso similar, não consegui. Portanto, nunca me esqueci desse caso. A positiva, o que mais, não quero referir um caso concreto, há vários, mas pela positiva eu queria realçar que quando integrei o já mencionado Núcleo de Magistrados no Palácio da Justiça de Lisboa, esse grupo, onde estávamos vários colegas, teve a capacidade de analisar e sindicar contratos de certos setores económicos, caso dos seguros, dos elevadores e dos ginásios, e obter resultados que tiveram impacto junto dos consumidores. Há áreas dos seguros que mudaram graças a esse trabalho que foi feito. E não só na área dos seguros, também na área dos elevadores, por exemplo, muita jurisprudência das relações e dos ginásios, exatamente, a propósito dos períodos de fidelização, por exemplo, que são muito relevantes em relação aos operadores de telecomunicações, mas grande parte da jurisprudência que existe, julgo eu, corrija-me se estiver enganado, sobre essa matéria resultou precisamente dessas ações, desse trabalho que foi feito. Portanto, o que nós fazíamos era sindicávamos áreas de comércio, por assim dizer. Sem dúvida, um trabalho muito interessante. Entretanto, nos últimos anos parece estar a despontar em Portugal um crescimento significativo de ações populares contra grandes empresas, propostas por associações de consumidores, algumas das quais recentemente criadas. Como é que encara este movimento, por um lado, e por outro lado, qual é o papel do Ministério Público no domínio destas ações? Também pode ter aqui um papel importante? Eu acho que é muito importante e foi uma verdadeira lufada de ar fresco que surgiu. As debilidades do Ministério Público, das entidades públicas, incluindo aqui os reguladores e também das associações de consumidores, estavam a criar um certo sentimento de impunidade em algumas empresas, sobretudo em grandes empresas. Do conhecimento que tenho relativamente a este novo movimento de ações, a ideia que eu tenho é estar de excelentes conhecimentos jurídicos e da prática judiciária, o que é muito importante, beneficiam de financiamento para suportar a obtenção de prova e o longo litígio. E depois é preciso ter atenção ao seguinte: as ações populares, sejam do consumo ou do ambiente, são complexas, levantando grandes dificuldades às magistraturas. Por exemplo, eu não recordo uma formação do SES especificamente dedicada às ações populares. E a lei já é de 1985. Realmente importante. É curioso, e não é que não tenha havido tentativas, mas enfim, não sei explicar. Quando eu fui docente, se calhar devia ter tentado fazê-lo na altura, mas também já lá vão tantos anos que eu saí do SES, portanto, mas é uma curiosidade, embora devo dizer, agora dia 15, vamos abordar o tema, mas a ação não é inteiramente, a ação de formação no dia 15 de março deste mês não é inteiramente dedicada à ação popular. O papel do Ministério Público nestas ações resulta da lei, nestas ações populares.
Pode ser autor, pode substituir só autor, de acordo com o artigo 16. Se não for, tem uma função de controle. Pode ter uma função de controle logo na petição inicial, está no artigo 13 da Lei 83 de 95. De resto, é parte acessória por força do artigo 325 do Código de Processo Civil. Portanto, zela pelos interesses que lhe estão confiados, neste caso será a defesa dos consumidores e da legalidade, exercendo os poderes que a lei processual confere à parte acessória, promovendo o que tiver por conveniente à defesa dos interesses da parte assistida. Por exemplo, apresentando prova autonomamente, para além da que apresentou a associação que intentou a ação. Mas não tenho dúvida que é extremamente importante esta nova iniciativa de novas associações e vamos aguardar pelos resultados. Sem dúvida, aqui também é interessante o papel do Ministério Público no apoio também a estas ações, não tanto e não só, e não apenas o apoio aos níveis que referiu, mas também o apoio simbólico ao processo em si, não é? Que dá um peso relevante também às próprias ações, muito provavelmente. É verdade, mas as dificuldades são várias. Eu, por exemplo, na última ação popular em que intervi, não era de consumo, era de ambiente, eu posso dizer que foram 16 ou 17 dias na sala de audiência. E isto tem um impacto terrível no serviço, terrível. Imagino. Portanto, se alguém tiver meia dúzia de ações, não sei o que é que faz. Como é que despacha o resto consegue fazer mais nada. não é? Não consegue fazer mais nada. Aqui especificamente sobre os consumidores portugueses, considera que eles estão sensibilizados, capacitados, empoderados para as decorrências de uma ação popular? E sim ou se não, que considerando a sua resposta, o que é que poderia vir a ser feito para garantir uma efetiva aplicação do direito ao consumo? Eu acho que é mais ou menos incontornável dizer que não. Penso que nem os licenciados em Direito têm um verdadeiro conhecimento do que é uma ação popular, quanto mais o consumidor médio. A questão é que nós, em Portugal, verdadeiramente ainda não tivemos uma sentença, um sucesso que afete pela positiva um elevado número de consumidores, com a correspondente divulgação pela comunicação social. Eu penso que falta isso para despertar um pouco junto do cidadão a ideia de que há uma ação que isto pode trazer resultados. O que é que se pode fazer neste âmbito? Pronto, para além do trabalho da doutrina e da jurisprudência, julgo que a Direção-Geral do Consumidor tem aqui um papel importante no lançamento de uma campanha de divulgação, tal como outras campanhas de divulgação que tem acerca, por exemplo, da segurança dos produtos, etc. Sem dúvida, que a divulgação e a informação são fundamentais. Última pergunta neste grupo de questões, de resposta um pouco mais aprofundada, é uma espécie de balanço sobre agora as ações inibitórias especificamente. Será que têm sido utilizadas de forma efetiva e será que são, na prática, que juntando a prática à teoria, no fundo, são um bom mecanismo se funcionar bem e será que funciona bem para combater as cláusulas abusivas, por um lado, e as práticas desleais, por outro? Eu tenho uma ideia já agora em relação a este assunto, apesar de tudo, em matérias de cláusulas abusivas até têm sido mais utilizadas as ações inibitórias do que em matéria de práticas desleais. Mas pergunto-lhe qual é a sua perspectiva relativamente a estas ações inibitórias. As estatísticas em Portugal, enfim, não nos dão estes dados tão apurados. Na verdade, nunca existiram muitas ações. Não, isso é verdade. E, sobretudo, as que existiram são no âmbito das cláusulas contratuais abusivas. A verdade, nunca foram muitas, mas a taxa de sucesso era elevada, mesmo em recurso. Eu concluo que elas são efetivas. Agora, há aqui outro problema. O problema das ações inibitórias e coletivas em geral era e é a morosidade. Os réus respondem a uma petição inicial, e estou-me a lembrar das petições iniciais de cláusulas contratuais gerais, raramente, dependendo do número de cláusulas nulas, obviamente, 8, 9 páginas, os réus respondem com uma contestação de 50 páginas e depois a sentença tem 70 páginas. E temos que acrescentar a isto que os réus recorrem sempre. Portanto, é fácil, e eu na altura, já há uns anos,
penso que até escrevi isto, era fácil, entre a primeira instância e a relação, portanto, se isto ficasse pela relação, não é? Pois, Falarmos de 4, 5 anos, no mínimo. claramente É excessivo. é excessivo para se fazer Excessivo. justiça e para que funcione também como um mecanismo Claro verdadeiramente que, dissuasor de más práticas. sim, hoje já existe outra possibilidade, mas depende sempre do acordo do réu, o que obviamente não tem muito interesse em chegar a acordo com o Ministério Público nestas matérias. Claro, nem é acelerar o processo normalmente. É Portanto, claro. pelo contrário. Embora É eu também deva confessar que em conversas, aquelas conversas extra-tribunal, muitas vezes houve réus que me dissessem que a culpa não era dos juristas, a culpa era do pessoal da contabilidade que não queria lançar prejuízos num determinado ano. É interessante que se perceba que há outros aspectos, muitas vezes, que não muitos. o estrito cumprimento dos direitos, ou o que quer que seja, tem um impacto aqui neste domínio também. Mudando um pouco de tema, temos ainda duas questões que gostaríamos de lhe colocar e que colocamos a todos os convidados que nos visitam, ou seja, são aquelas perguntas que não variam em função do convidado. A primeira é: quem é que acha que deveríamos ouvir num dos próximos episódios aqui do nosso podcast? A minha sugestão é a Sra. Diretora-Geral da Direção-Geral do Consumidor, a doutora Ana Catarina Fonseca. Muito bem, ótima sugestão. Na verdade, já tentámos o convite numa outra ocasião. Esperemos que agora, na sequência da sua sugestão, tenhamos a possibilidade de a ouvir aqui neste nosso podcast. E, por fim, uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. O que é que nos sugere em termos de cultura? Eu não consegui esquecer, não consegui deixar a relação de consumo fora desta sugestão. E diria o seguinte: o principal objetivo da publicidade é a venda do produto anunciado, mas pode ter outros efeitos, por exemplo, a divulgação de uma música, e é normal a publicidade ter uma música de fundo. E há uma publicidade que me chamou a atenção, e daí eu sugeri-la aqui, que tem a ver. A minha sugestão respeita à música do último anúncio de uma marca de cerveja portuguesa, Evan Takes You Home, do grupo Swedish House Mafia. Excelente e muito original em termos de sugestão e em termos de perspectiva. Foi um gosto enorme conversar consigo aqui para este episódio do podcast. Muito, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço o convite e foi um enorme prazer. Muito bem, e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio.